Se começa a conversar, né? Todos os dias somos violentadas, o físico, o emocional, o patrimonial são dilacerados. E são muitas as formas. Somos violentadas nas propagandas, nos estabelecimentos de padrões de estética, de posturas a serem reproduzidas. Nossos corpos sangram, são invadidos, são objetificados, danificados, usados. Nossas mentes são tensionadas. Louca ela, sensível demais, histérica, bipolar, incapaz. O que já sentimos? Quantas pedras já atacaram na Geni? A violência contra a mulher é uma realidade. O Brasil ocupa a 5ª posição no ranking de feminicídios. O feminicídio é o fim, é a morte de cada irmã que nos atinge. Vamos nos unir, debater e construir barreiras que nos protejam? O Ovulando de hoje recebe para falar sobre isso a Franciele Ponciano, que é auxiliar de confeitaria, e também a Daniele Nerves, estudante de fisioterapia. Bem-vindas, meninas, tudo bem? Obrigada. Oi, tudo bem? Obrigada. Assunto tenso, né? E vamos começar então falando um ponto que é o inicial, né? Por que vocês choram? Por que as nossas irmãs choram? Por que nós mulheres choramos? Somos atacadas a todo momento, né? De todo momento a gente é violentada, né? Como mulher, tanto psicologicamente quanto... Nunca fui violentada, né? Fisicamente, mas psicologicamente a gente é a todo momento, né? Qualquer crítica que não é uma crítica, que é um abuso, né? Às vezes acaba tocando. É uma crítica por ser mulher. Por ser mulher, principalmente, né? Ah, você não pode fazer isso, você é mulher. O que me incomoda muito é essa questão mesmo, sabe? É a questão do ir e vir. No caso, eu tenho que cuidar de tudo que eu faço, entende? Eu tenho que cuidar onde eu vou, se eu estou a pé, se é de noite, se com quem eu pego carona na volta da festa, quem são meus amigos, se eu vou conhecer um cara e eu vou ficar com ele, eu tenho que saber quem ele é, amigo de quem ele é, se ele é confiável ou não, sabe? Eu não tenho, eu acho que nós, em geral, nós não temos a liberdade, sabe? Eu vi a Camila, que era uma estudante aqui da Univates, que ela pegou uma bicicleta e foi viajar ao mundo. Eu acho muito bacana isso, mas eu jamais teria essa coragem, né? Sabe? E são poucas as mulheres que fazem isso. Então, por quê? Porque é muito complicado, a gente sempre tem o medo dessa violência, né? A gente não tem como ir para uma estrada e pedir carona para um motorista e entrar no caminhão e ir embora com alguém que a gente nunca conhece. Se a gente fazer isso, né, e acontecer alguma coisa, nós somos as culpadas, sim, sabe? Eu sempre pergunto para amigos, né? Olha, o que tu tem medo quando tu sai de noite? Daí os caras pensam, já falam assim, vão roubar meu celular, vão roubar meu carro. Ele falou, o meu maior medo é de ser estuprada, em qualquer lugar. Sim. Saindo da universidade, saindo do ônibus, né? O maior medo é o estupro. Porque parece não, é verdade. A gente vê, a gente sente isso, que o nosso corpo é totalmente passível de dominação. Sim. E não tem como a gente falar de violência contra a mulher, né? Sem acabar entrando em algumas pautas do feminismo. Sim, não tem como, né? Não se separa, isso tá sempre... Bom, outro ponto que eu queria que vocês comentassem, além da violência física, né? Que é algo que, quando chega no extremo da física, é porque já superaram vários limites, né? Sim. A violência psicológica, o poder dessa destruição de identidades, destruição de autonomia, destruição da autoestima. O que a gente pode fazer sobre, como prevenir e como cuidar do estrago feito, né? Porque a violência psicológica é algo que atinge o teu íntimo, atinge a tua subjetividade, tu enquanto sujeito. Como daqui a pouco tá se blindando, ou vocês já sofreram isso, algum tipo de relacionamento abusivo, algum trauma psicológico que vocês sofreram em relação... Eu acho que, assim... Nessa questão da prevenção, eu acho que é muito do conversar. Hoje não tem muito o que tu fazer com algumas pessoas que já passaram por isso. Grande parte delas aprendeu com aquilo, né? Mas hoje eu acho que é muito de pegar essas meninas adolescentes e conversar e mostrar para elas. Eu tenho uma afilhada de 11 anos, então o que eu tento fazer é, como
tenho mais experiência daqui a pouco do que até a mãe dela nessas questões, eu gosto de conversar com ela a respeito disso, do que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que ninguém pode encostar no corpo dela, que ninguém tem esse direito. Então eu tento conversar porque é a adolescente mais perto de mim, sabe? Sim. Mas eu acho que isso tem que ser mais debatido, assim. Antigamente não tinha muito isso, porque a mulher, ela dependia economicamente do homem. Sim. Então já é uma coisa que vem lá de trás. Ela tinha filhos, ela tinha que cuidar de uma casa, então ela não tinha uma carreira, então ela estava presa, né, dentro daquilo. Eu comecei a namorar muito jovem, namorei com 14 anos, e hoje, olhando para aquela situação, eu vejo que era um relacionamento abusivo. Mas hoje, eu olhando, quando eu tinha 14 anos, que hoje tu olha para esses 14 anos, é muito jovem, mas naquela época, em 1999, era normal uma menina de 14 anos namorar, não era uma coisa assim, um absurdo, sabe? Hoje eu olho pra uma menina de 13 anos ou 14 e penso, meu Deus, essa menina não pode namorar, sabe? Não que não possa, mas ela é muito jovem ainda, a cabeça dela tá, sabe? Então, olhando isso, assim, sabe? Vendo esse meu relacionamento, esse meu primeiro relacionamento, nossa, era muito abusivo. Mas aí também, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu vejo que muito daquilo vinha porque a pessoa em questão, ela tinha pais que tinham relacionamento abusivo. Sim, a reprodução, sabe? Né? Era só a reprodução, entendeu? E eu, em partes, eu entendo, sabe? Porque eu acho que assim, tu é criado dentro daquele meio, com pessoas que pensam a respeito daquele jeito, não tem muito como tu ser tão diferente assim. Pode ser que sim, por uma questão de personalidade, ou daqui a pouco de uma educação que teve fora daquele meio, mas é complicado, porque às vezes tu acaba repetindo o mesmo padrão, né? E nós repetimos também a partir do momento que nós somos ensinadas a sempre sorrir. Né? E o sorrir abre portas, né? Inclusive pro abuso. Eu lembrei de uma situação em que hoje, eu tava até contando pra uma amiga minha sábado, o quanto a gente é envolvida nisso e a gente é feita a acreditar que aquilo é o correto, né? Sim. Por exemplo, eu trabalhava num lugar onde tinha um senhor que vinha lá fazer uma consultoria e tal, e ele um dia me disse assim... Mas olha, tu é uma pessoa que não dá nenhum sorriso. Desse jeito, tu nunca vai achar um namorado. Uhum. E aí, gente, hoje eu penso assim, caramba, se eu tivesse lá... Se hoje eu aqui, com 23 anos, estivesse naquela situação e dizer, cara, não tô procurando namorado. Eu sorrio se eu quiser, entendeu? Tu não manda em mim, sai fora. Sim. E aí, naquele momento, tu fica tipo, ai, que vergonha, sabe? Porque tu é uma... Tá na fase, tu tá num emprego ainda, porque isso a gente vivencia muito, a cultura do estupro tá a todo momento no meio dessa nossa sociedade, né? Se tu pegar, por exemplo, eu tava lendo Simone de Beauvoir pra pôr no meu TCC, e ela fala sobre a sociedade, o quanto ela faz a mulher acreditar em que ela merece isso que ela tem, que é só isso aí, é cuidar da casa, é ser a mulher, a que limpa a cozinha e ainda por cima tem que estar esperando o marido pra chegar em casa. E não é assim, hoje em dia não é assim. E simpática, né? Esperando, e simpática, né? Porque precisa sempre estar sorridente. Porque senão é a louca. Histérica, bipolar. Sim. Daí a mulher chega num estado em que ela chora. Ai, tu é sensível demais. Ai, tu é Quem TPM. sabe tu procura um tratamento, né? Tem tratamento pra isso, né? Então, nossos corpos estão sempre sendo dominados sobretudo dentro de casa. Muitas vezes eu me questiono assim, será que essa relação de amor não é apenas uma servidão? Né? Porque a gente tá ali trabalhando, a gente também estuda, trabalha em casa. E aí, o que me resta? Qual o impacto, né, que essa relação tem sobre a minha pessoa? Daqui a pouco eu tô adoecendo numa relação que eu tô tentando reproduzir o que a minha mãe fazia. Mas hoje eu não consigo... A gente acaba acreditando naquilo que eles colocam na nossa cabeça, de que a gente precisa ser como as nossas mães. E hoje eu já penso, nossa, que viagem. A gente é tão mais, né? A gente é tão mais... E eu ainda venho de uma cultura, eu venho de uma cultura ainda que, sim, a mulher casa, tem filhos, né, cuida do marido. Mas a minha mãe, assim, ela sempre fala que ela fez os filhos para as filhas dela. Ela tem 2 filhas, eu e a minha irmã. E ela fala, não, as minhas filhas foram feitas para estudar. O que vier depois, veio. Mas as minhas filhas, elas têm que ser assim. Elas não precisam depender de um homem. Elas são livres. Então, eu acho que é um exemplo. Claro, ela viveu em outra época também, onde se tinha muito essa cultura, né? De que mulher servidão e tal, mas...
apesar disso, ela ainda consegue passar adiante de que não, tu precisa ser diferente. Seja diferente de mim. Seja diferente da cultura a qual eu pertenci, né? Minha mãe também reforça muito isso. E isso é ótimo. E gurias, quantas vezes vocês já foram chamadas de loucas por homens? Várias. Não sei nem dizer quantas. É que na Pelos verdade... mais diversos motivos. Guria, é que não... É muito complicado, assim, porque às vezes tu toma uma postura, por exemplo, é uma coisa que eu converso muito com os meus amigos homens. Tu tá numa festa. Um cara, ele pega no teu cabelo, ele passa a mão em ti, independente de onde for, pra não ser específica no lugar que é geralmente onde eles passam a mão. Gente sabe. Né? E eles fazem isso, e aí se tu vira pra trás e ele tá com alguns amigos e eles fingem que não foi ninguém, e aí se tu vai pra cima deles como um cara faria caso alguém fizesse isso, tu é uma louca. E eu sou essa. Eu não espero, sabe? Tipo, aconteceu isso comigo, a minha reação, ela não é assim, sabe, eu saio. Mas essa é a minha reação. A minha reação é de ir pra cima mesmo. Como se eu fosse, sabe? Tipo, como se ele fosse qualquer pessoa, independente de sexo ou não. Então eu já vi assim, meu Deus, ela é louca, sabe? Mas, gente, eu tô reagindo a um assédio, sabe? Eu não vou ficar parada. Mas aí eu entro muito nessa questão. Tem gente que diz, a pessoa acontece isso porque a pessoa aceita. Não, a minha reação é muito diferente da tua, que é muito diferente da tua, sabe? Não existe certo e errado, né? Então, mas é muito isso, assim. Hoje em dia, quanto mais velha eu estou ficando... É muito engraçado que as pessoas diziam que eu teria mais paciência quando eu ficasse mais velha. Mas eu tenho menos paciência do que eu tinha antes. Tá errado. Muito menos. Hoje o que eu tenho mais é a questão de decidir pelo que eu vou me estressar, sabe? Tem coisas que eu olho e penso assim, não vale o meu estresse. E aí eu saio e, sabe? Abstrai fins de demência, sabe? Mas tem coisas que me tiram do sério no exato momento em que elas acontecem. E esse tipo de assédio é isso, sabe? O assédio é um negócio que... Gente, eu não tenho intimidade. A pessoa passou a mão em mim. Uma invasão do corpo. É uma invasão. Eu não dei liberdade nenhuma. Né? Eu não dou essa liberdade pros meus amigos. Eu dou liberdade pros meus amigos de me abraçarem, de conversar o que eles quiserem comigo, enfim. Mas é o contrato que tu tem com eles, né? Então, um cara desconhecido, ele vem e coloca a mão em mim, eu puxo o meu cabelo, e no momento que eu viro pra xingar ele me xinga de qualquer adjetivo que ele acha que eu vá me ofender. Calma, garota, né? Sabe? Tem sempre esse de, que estresse. É uma coisa muito absurda. Então, assim, muitas vezes tu tem essa reação e eles acham que tu é exagerada, que tu é louca, ou que tu não aceita dentro de um relacionamento, né? Muitas vezes tu tá com o teu namorado e aí tu começa uma discussão e, tu é uma louca. Ou eu já vi amigos meus, homens mesmo. Eu deixei fulana porque fulana era louca, fulana era surtada. Fulana surtada, essa é a palavra também. Mas eu disse, e o que qual é a tua participação dentro desse surto? Eu não fazia nada. Um comportamento é sempre reativo a um outro comportamento, claro, né? E nessa situação do flerte, né, na balada, vamos dizer. Sim. Tem tantas maneiras de flertar, né, numa balada. Eu acho que também falta um pouco dos homens aprender a flertar, né? Porque acho que eles não sabem. Porque tu chegar e fazer isso, eu vou pensar, cara, o cara passou a mão em mim, sai fora. Eu não vou querer ficar com uma pessoa assim. Se ela passa a mão em mim no momento que a gente não tem intimidade. Imagina se um dia eu tiver intimidade com ele. Que eu acho que assim, dependendo da balada, eu acho que isso acontece mais, entende? Sim. Eu acho que, principalmente aqui em Lajeado, assim, tem lugares que eu não frequento, porque eu não gosto do estilo de música que os lugares tocam, mas também não é só pelo estilo de música. É também pelo o estilo de pessoas que gostam desse, lugar, que frequentam aquele lugar, entende? Eu sei que lá vai um tipo de homem que é mais grosseiro. O hétero padrão, né? Sabe? E aí isso é algo que me incomoda. Então eu prefiro ir a um lugar onde eu sei que todo mundo se respeita, que todo mundo se gosta e que eu tô segura. E que se der algum problema, os meus amigos estão perto.
e alguém pode me levar pra casa, ou eu tenho um cara do táxi, que é um cara que pode, que é da minha, sabe, Façam é meu amizades, conhecido. assim. Então a gente tem toda essa rede, que eu acho muito importante hoje. Então por isso que eu não vou pra outros lugares. Às vezes as pessoas me dizem, mas tu vai só num lugar. Eu vou no lugar onde eu me sinto segura. Onde eu me sinto sabe? Bem, me sinto onde segura, eu sei que eu claro. posso, se eu estiver afim, porque os homens sempre fizeram isso, se eu quiser beber, eu posso beber e me passar um pouco mais e saber que nada vai me acontecer, sabe? Saber que eu estou num lugar onde eu tenho segurança. Onde alguém que vai me levar pra casa não vai tentar me estuprar. Alguém que vai me levar pra casa ou que vai me ver na frente da festa vai tentar me ajudar, sabe? Então eu acho que é muito isso também, de tu estar seguro, sabe? E principalmente em balada, assim, porque abre portas pra um monte de coisa acontecer ao teu redor, né? E são muitas pessoas circulando também por ti, Muitas né? pessoas E tu não- circulando. Eu lembro que uma vez eu fui numa festa e naquele momento, assim, eu me senti, nossa, muito violada, Sim. porque eu tava num lugar onde eu tava de saia, minha saia tava na altura que eu quisesse usar, porque eu Tua posso usar o que saia. eu quiser. Sim. E alguém, um homem, provavelmente, né, veio e deu um tapa na minha bunda. Um tapa. E um tapa na minha bunda. E aí eu fiquei, meu Deus, como assim? E eu virei pra trás e quem foi? Não sei, tinha vários homens. Sim. E aí tu fica com aquela coisa, sabe? Então, a partir daquele momento eu pensei, nossa, sabe? Tanto é que eu, por muito tempo, não fui mais pra balada, porque eu me senti muito violada naquele momento. Sim. Tipo, é o meu corpo, eu toco no meu corpo e quem eu autorizar a tocar, Sim. né? Sim. E daquela maneira, assim, aquilo me mexeu comigo, sabe? Sim. Então, são coisas que não. A gente chegou num ponto em que temos que ter Uber que atende só mulher, né? Porque não dá pra confiar nisso, né? Homem não precisa de um Uber, homem, pra me defender, né? Porque, bom, quantos relatos de estupros que as mulheres fizeram, né, contra os homens? Vocês já ouviram isso? Sim. Mulheres estuprando homens? Não existe. Eu também nunca ouvi. Não A Dani existe. até passou mal ali, né? Mas é muito por essa questão do machismo, né? De acharem que nós somos... Não, e eu acho assim, vocês já viram aquelas postagens que tem... mas quando um homem é abusado por uma mulher, ninguém nunca fala. Não, eu olho aquilo e fico, gente... Qual será o abuso? Não, Mandar mas lavar louça? Sim, e aí... porque a fulana matou o marido. Ninguém nunca fala isso. Por que ninguém dá mídia pra isso? Mas é aí que tu pensa, acontece- Por que será que ela matou o marido, né? Por que será? Tentou Porque alguma ela era autoridade. Porque ela era louca. Vai que ela tava pedindo socorro e as autoridades só falavam assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ai, guria, Já não falamos mais disso, né? Temos aqui na sim. Univates o Fórum de Enfrentamento à Violência contra a uma amiga Mulher, me né? mandou até o link. Então, mete-se a colher sim, e tem que Sim. procurar ajuda. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o corpo que chora, esse corpo ferido, esse corpo violentado. Vocês têm algum comentário? Dani, tu trabalhou com isso no teu TCC, sobre violência. Sim, o meu TCC era mais voltado, então, sobre a atuação do físio em relação à violência doméstica nas pacientes que ele atende, o que ele percebe. Se tem algo de errado, porque, assim, uma mulher que sofre violência doméstica, ela não é obrigada a ir lá denunciar, se ela não quiser. Sim. Isso a gente precisa respeitar muito, né? Mas ela precisa de uma rede de apoio. Sim. E nós, enquanto pessoas, né, fisioterapeutas que estão trabalhando na promoção da saúde dessas mulheres, eles estão preparados para isso? A gente tem que refletir muito sobre isso, Sim. né? Porque a gente tá cuidando de uma pessoa. E essa pessoa, como ela tá? Será que aquela dor que ela sentiu na perna, na lombar, na cabeça, não veio de alguma coisa que aconteceu lá na casa dela? Então a gente não vai só tratar isso, a gente precisa voltar os nossos olhares para outras questões, né? E poder entender mais o universo feminino e acolher essas mulheres, porque eu acho que a gente precisa de uma rede de apoio. A violência doméstica hoje, ela tem dados alarmantes, assim, é uma coisa que... E os que são notificados, né? Porque muitos não são notificados, então quantas mulheres morrem por dia e a gente não sabe por quê, né? Mas... Muitas se calam, né? Pelo medo, né? Vai que o marido descobre, muitas. Né? E muito do que eu vejo ainda é esse pré-julgamento, tanto de homens quanto de mulheres, e de, sabe, não importa a idade, das mais variadas idades, assim. Eu vejo muita gente assim, fulana se apanha porque ela quer, sabe?
eu digo, quando uma pessoa me fala isso, eu tenho vontade de chorar, sabe? Sim. Porque eu não posso acreditar que hoje, ainda em 2019, as pessoas ainda pensem que uma pessoa, ela apanha porque ela quer, sabe? Ela é dependente daquela relação, ou daquele marido, ou dos filhos em si, sabe? Eu tenho... a minha família veio de uma cidade muito pequena, e o que acontece? A minha mãe e minhas tias que vieram pra cá, né? Algumas tias minhas que vieram pra cá, foram as únicas que não passaram por nenhum problema. Por quê? Porque lá é uma cidade pequena. Lajeado tem 70 mil... Não lembro 78 quanto. mil. 78 mil habitantes. Essa cidade, ela tem 40. Lá, a questão do machismo e de tu ter que ter uma família, de tu ter que ter filhos, enfim, toda essa parte, ela é muito grande, sabe? É Família muito maior tradicional. do que aqui. Então, assim, eu vejo minhas tias de lá, que já passaram por coisas, e uma que ainda passa, sem poder fazer nada, sabe? Porque não tem, porque ela fica dentro daquele medo de, tipo, o que ele vai fazer pra mim? Sabe? Porque eles falam. Não tem um suporte. Eu vou atrás, eu vou te matar, eu vou... E como é que tu tem filhos com aquela pessoa, sabe? E tu tem uma vida, e tu tem uma casa, e tu tem um negócio, e tu tem... Então é muito complicado. E tu, como familiar, tu também não sabe o que fazer. Tu não sabe o que fazer. Porque tu pensa, eu trago pra cá e acolho, mas e aí, o que pode acontecer comigo também? Sabe? Então não é só uma questão de ela tem medo, todas nós temos medo. Eu sou de uma família que a grande maioria são mulheres. Nós somos, sei lá, em 15 mulheres e temos dentro da nossa família 6, 7 homens, sabe? Homens são meninos, sabe? Jovens. Então, assim, mulheres mesmo, nós somos a grande maioria. Então, assim, é muito complicado, porque a gente tá muito ali, é só entre mulheres tentando resolver um problema que acontece por causa de umas pessoas em específicos, que são homens, no caso. Então, é muito complicado, porque a gente conversa e a gente fica assim, tá, mas o que a gente pode fazer? E o que a gente pode fazer? E a gente sempre se pega no o que vai acontecer e pra quem vai acontecer. Ou se vai acontecer, sabe? Até porque se a gente for pensar nas leis que a gente tem hoje, até porque a gente, se pensar nas leis que nós temos hoje, é algo... Tá muito... parou no tempo, né? Algo que parou no tempo, então não precisaria de que se fortalecesse isso também, né? Só que não acontece, infelizmente. O que eu acho dessa questão da lei, que é bem complicada, é a questão do... Tipo, por exemplo, assim, a minha vizinha, ela está... o marido está batendo nela. Aí eu ligo pra polícia. A polícia vem. A polícia vê ela machucada. E se ela disser que ele não fez nada, eles não podem levar ele embora. Então, assim, do que adianta? Eu meter minha colher, eu ligar, eu tentar fazer a minha parte, como já fiz, sabe? Com uma vizinha minha, há uns anos atrás... Ligar e dizer, olha, pelo amor de Deus, vem pra cá, eu não tenho como entrar lá, sabe? Eu não tenho como fazer nada, mas então venham pra cá. A gente vai ver se tem disponível carro pra ir aí. Então, gente, mas tem um monte de carro, porque quando tem, sabe, um negócio tem um monte de carro, né? E hoje não tem. Sabe? Não, e o pior de tudo é quando acontece que a mulher vai até a delegacia e fala, pô, eu tô sofrendo violência, eu tô sendo abusada, e aí eles não fazem nada. Ou então eles dizem, mas o que tu fez? Nossa. Né? O que tu fez? Acho também que essa questão da violência, como a gente já falou aqui, por que ela não sai de casa? Muitas vezes o arranjo de casal que é feito faz com que a mulher tenha que ficar em casa. Aquele marido ciumento, minha mulher não vai trabalhar na rua, minha mulher não vai aparecer pro público, né? Então a mulher acaba ficando... Né? A minha mulher. Ficando dependente financeiramente, o patrimônio dela tá totalmente vinculado a este homem. Até porque existe que o domina. O abuso patrimonial. Exato. Então... O abuso patrimonial é uma realidade, né? Impedir a mulher de estudar, impedir a mulher de trabalhar, porque ela é minha mulher, eu tenho ciúme. Ai, que bonito, ele tem ciúme da mulher. Mas não, eu acho bonito, né? Mas aí se a mulher tem ciúme do homem, ela é louca.
Mas é eu muito acho louca. que usam isso muito como desculpa, sabe? Eu acho que hoje existe uma forma um pouco diferente, assim. Antigamente era assim, não, minha mulher, ela tem que ficar em casa pra cuidar dos nossos filhos e eu sou o provedor, então eu vou tomar conta dessa família. Hoje eu acho que isso é diferente. Sim. Hoje eu acho que isso é usado de uma forma bonitinha, mas com o mesmo fim. Entendeu? Não, meu amor, não precisa. Sabe? Verdade. Fica, olha o fulano, uma creche, ele agora vai pegar muita doença quando Sim. ele é pequenininho, sabe? Quando ele é pequeno, fica com ele Em em casa. Não tem problema, eu cuido de vocês. Vocês são as minhas mulheres, sabe? Então isso é usado, é a mesma coisa, o fim é Só o um mesmo. formato Claro que em diferente. alguns casos não, em alguns casos é realmente isso que ele pensa, né? Que ele diz, não, fica, que tá tudo bem, te dedica, né? Ela é pequena. Mas em muitos casos, sabe, eu vejo que é um controle, sabe? Existe um controle. Ainda é muito falado em tudo isso, assim, mas ainda tem muita coisa. Tu olha assim pro lado e tu começa a analisar algumas relações e tu olha e tu pensa assim, gente, as pessoas, elas não se tocam das pequenas coisas, de como a tua liberdade, ela é tirada todo dia. É muito sutil. É muito sutil. É muito sutil. E aí quando tu vê, tu tá dentro daquele negócio e tu fala assim, gente, como eu vim parar aqui? Como que aquilo se tornou isso? Sabe? Por cada coisinha que foi tirado de ti aos poucos. E tirar a liberdade é uma violência, né? É uma violência, Das maiores. E se tu for parar pra pensar, a violência, ela tem um ciclo, né? De 3 fases. O começo é tudo bonitinho. Ai, não usa essa saia aí, tu fica mais bonita com essa calça. Isso. Ai, esse É de uma batom é forma muito bonita, vermelho, né? usa esse daqui que é nude, daí tu fica mais bonita. E aí chega um momento que tu apanha, e aí chega um momento que tu é abusada psicologicamente. E aí chega na fase da lua de mel, que é tudo lindo, né? Eu não vou mais ser assim, a gente vai se entender, me desculpa, tá tudo bem. E aí tu fica naquela, né? E é um ciclo. E esse ciclo acaba quando? Quando uma mulher é morta pelo marido? Sim. Ah, mas tu provocou, eu fiquei com raiva, né? Tu provocou isso. Tu me fez fazer isso. Exatamente. Tu- Daí a mulher, culpa é além tua. de violentada, ela é culpada. Como sempre, né? Como sempre, No né? estupro também. Eu acho engraçado que tudo é culpa da mulher, né? A gente é tão importante que tudo é culpa nossa. E é muito complicado, assim. Eu que mais... o que é pior, assim... Eu acho que essa questão de tu não conseguir ajudar, sabe? De tu querer ajudar muitas vezes, porque assim... Eu não sei vocês, no meio onde eu vivo, com as minhas amigas do meu convívio diário, isso não acontece, né? E nem comigo. Mas eu vejo vizinhas, eu vejo mãe de amigas, eu vejo tanta coisa já aconteceu com alguma amiga. E eu tentar, e eu querer ajudar e não saber o que fazer, sabe? Tu não saber por onde tu ajuda, e aí tu tentar, e aí tu vê que aquela pessoa, ela tá tão dentro daquilo que ela também não sabe o que fazer. E que ela quer salvar o relacionamento dela. Ela quer salvar o relacionamento dela, porque sabe? ela Porque tá aquela... envolvida emocionalmente. É. Ela, na cabeça dela, existe só aquela pessoa. E isso, pra ti sair, é muito difícil. Então, a mulher sofre demais nesse momento. As pessoas conseguem envolver. E o que me entristece é ver, assim, ver mulheres que estão passando por isso. E aí as mulheres que estão dando apoio pra ela, dando apoio entre aspas, né? Porque continuam, ai, mas é que vocês têm que repensar no relacionamento, isso vai dar certo, é só um momento. Não, pô, tem alguma coisa acontecendo, sabe? E aquilo te envolve também. As pessoas te envolvem nessas cenas e tu acaba achando que é aquilo que tu merece. Não, nós somos mulheres, somos incríveis, merecemos muito mais que isso, né? Tem também a frase do, se vocês se amam, vai dar certo. O amor suporta tudo? Não, né? não. Porque é colocado também, não, vocês se amam, no fundo vocês se amam, vocês só estão passando por uma crise. Mas tá lá a mulher sendo violentada, o cara pedindo desculpa. Não sei que tipo de amor é esse que maltrata. Mas tem esse discurso, né? Essa romantização, digamos, do amor. O amor suporta tudo. Não.
Tu invadiu meu espaço, invadiu meu corpo, entrou na minha subjetividade, destruiu ela. Não existe, né? Não pode existir. E isso eu tenho procurado ajudar as minhas amigas e tal, conhecidas que passam por algum tipo de abuso, assim. Não, o amor não pode ser o principal ali, né? Primeiro é a tua integridade, a tua dignidade. Um relacionamento abusivo já tem uma experiência e começa a perceber. E aí isso também ao mesmo tempo é ruim, porque nas próximas relações que tu constrói, tu fica a todo momento pensando, pô, será que isso não é o início de um abuso? Tu acaba ficando paranoica também. Sim, tipo, mas o que, por um lado, também eu acho que é bom que te faz ser mais seletiva, sabe? Isso é verdade. Então, assim, concordo. tipo, desse meu primeiro relacionamento com essa pouca idade, com 14 anos, até o próximo de verdade, foram muitos anos. Por quê? Porque eu tinha em mente o que eu não queria mais pra minha vida. Ótimo. Eu sabia o que eu não queria mais pra minha vida. Eu passei aquilo, eu analisei aquilo e vi que aquilo realmente não ia acontecer mais na minha vida. Eu digo, nem que eu fique sozinha para todo sempre, eu não vou mais ter isso. Ninguém vai mais me impedir de fazer algo ou dizer o que eu devo, o que eu não devo fazer. Os meus pais que me criaram não faziam isso, sabe? Então, como eu vou admitir que uma terceira pessoa venha e me diga o que eu devo fazer, sabe? Então, assim, de um pro outro, eu fui construindo essas coisas na minha cabeça. De isso eu aceito, isso eu não aceito. E numa nova relação, quando eu entrei nela, eu fui muito aberta, assim, olha, isso aqui eu não aceito, isso aqui também não, isso aqui também não, isso aqui também não. Se tu acha que não dá, que tu não vai conseguir lidar com isso, a gente para por aqui. Porque eu acho que as pessoas, elas se envolvem muito pela questão da paixão no início, sabe? Ai, eu tô apaixonado por ti, elas esquecem. Aí fulano diz assim, me manda uma mensagem. Ou tu tá num evento com as tuas amigas. Que horas tu vai voltar? Não sei o quê. Quem é que tá aí? Com que roupa tu foi? Me manda uma foto tua. Me manda uma foto. Sabe? Clássico. Me manda uma foto tua. Então são pequenas coisas, assim, que eu não admito, entendeu? Que façam comigo. Então talvez realmente demore muitos anos pra eu ter um novo relacionamento. Né? Mas eu acho que vai te fazendo tu ser mais seletiva, tu entendendo que tu não vai aceitar, não pra todo mundo, obviamente, né? Eu me baseio em experiências pessoais, né? Sim. Mas pra mim, assim, foi um negócio que foi muito horrível, mas que me fez ter essa consciência, assim. E também lendo mais sobre feminismo, entendendo mais. As pequenas formas de dominação. De dominação, né? Porque a gente vê isso a todo momento, as páginas que a gente segue, eles estão a todo momento falando sobre isso. E eu acho que isso é ótimo, assim, ao mesmo tempo como vem muito, né, a gente tava falando antes sobre as redes sociais, que vem tudo ao mesmo tempo, né, e muito rápido, mas isso é ótimo, porque a gente consegue perceber coisas que se a gente não tivesse lido, a gente não teria parado pra pensar, Sim. né? Se questionar a todo momento, né? Se questionar. Bom, os homens também acabam sofrendo com esse machismo e com o patriarcado, Sim. né? Sobretudo ao serem forçados a reproduzir os papéis de macho alfa, pegador ou provedor, como a gente estava falando antes. Aquele que não chora, aquele que não fala, que não precisa falar dos seus sentimentos, que não precisa expor suas fragilidades. Então, claro que a gente não pode colocar o homem como, o vilão total, né? Não. Qual o papel do homem e qual o papel, assim, de nós, enquanto futuras mães ou não, né? Ou enquanto Sim. amigas, qual o papel do homem nessa questão de combater a violência também contra a mulher e qual o nosso papel, digamos, de estar, assim, ajudando o teu amigo. Cara, tu tá sendo abusivo com a tua namorada. Isso não tá sendo legal. E os próprios homens que já têm um entendimento, olhar para os amigos deles e falarem essas coisas, sabe? Porque isso é muito tabu, difícil. Né? Essa é a pior parte. A gente monta rodas de conversas pra falar sobre isso. A gente tem grupos pra falar sobre isso. E os homens? Por que não? Não, e eu vejo, na verdade, assim, eu tenho muitos amigos homens, muitos, assim, muitos. E a gente conversa, até quando estavam nessa discussão,
nas discussões políticas e liberação do armamento e tal. E aí eu tava falando com eles, uns que eram a favor, outros que eram contra. E daí eu disse assim, vocês já pensaram que mais armas dentro das casas das pessoas vai matar mais mulheres do que já matam? E essas mulheres podem ser qualquer mulher. Uma mulher da tua casa, pode dar uma louca um dia no teu pai, sei lá, sabe? É difícil eu ter que mostrar pro homem, pegar um exemplo de dentro da casa dele, sabe? Não assim, toda e qualquer mulher. Às vezes pra conscientizar, tu tem que dizer assim, e se fosse a tua mãe, sabe? Sim, precisa disso, porque precisa, porque daí toca. Irmã, né? Daí toca na pessoa, né? Se eu dissesse, se fosse a tua vizinha, minha vizinha tudo bem, mas se fosse a tua mãe, daí o cara, não, a minha mãe, sabe? E aí eu comecei a conversar com eles isso, assim, e aí eu vi que eles tiveram um entendimento de, sabe? Realmente, tô complicado. Tô sendo cuzão, sabe? Porque eu tô pensando, no meu não sei o quê, sabe? Ou eu tenho no meu carro, eu tenho não sei o quê, e como vai ser. Mas eu vejo ainda que volta e meia, assim, eu tô em algum lugar e eu vejo um menino sendo patético e os outros ao redor, mesmo sabendo que os outros ao redor têm consciência das coisas, eles muitas vezes não falam. Eles não se manifestam. A grande maioria das vezes eles não se manifestam. E homens que têm conversas maravilhosas comigo sobre feminismo. Tá sendo cúmplice disso. Tá sendo cúmplice disso, sabe? Porque quando tu não se manifesta em relação a isso, tu tá reproduzindo a mesma coisa que o teu amigo tá fazendo. Ou quando tu não tem o conhecimento, né? Porque a partir do momento que tu tem o conhecimento, é uma omissão. Né? É uma omissão, exatamente. Porque tá se tu sabe, se tu conhece, e tu não fala nada, sim, tu tá se omitindo, tu tá deixando de. E aí naquele momento, né, tu pensa assim, cara, e se fosse comigo? Né? Falta muitas pessoas elas se colocarem no lugar, né? O homem não consegue se colocar no lugar porque com eles não acontece isso. Exato. A difícil, mulher, né? Mas assim, uma coisa que eu percebo muito é que o machismo que tá instalado, a cultura do estupro, na verdade, tá instalada muito também no universo feminino, né? Porque a mulher tem muito disso ainda, por mais que a gente tenha uma rede de apoio, as mulheres hoje eu percebo ainda muito, mas a culpa é tua, colega, a culpa é tua. Tu tem culpa aqui. Ele não tem nada, ele não fez nada. Tu tem que repensar nas tuas atitudes. Porque o fulano passou a mão em mim. Mas tipo, tu tava com aquela saia, né? Tu gostou, né? Tava tu gostou. Então, isso tá também instalado muito nas mulheres ainda. É a cultura do estupro, né? Que fica ali há anos. Tá instalado isso. E também já vi muito a questão de eu ter alguns amigos, assim, ou conhecidos, enfim. E a gente ter esse tipo de conversa sobre machismo, sobre feminismo, sobre tudo. E aí outra amiga minha sair com esse cara, que já aconteceu, e ela veio me dizer que ele forçou a barra. Que ela estava bêbada e ele forçou a barra onde não deveria ter forçado a barra. Eu disse, mas semana passada a gente estava tendo uma conversa sobre isso, mas eu acho que no fundo mesmo, eles não entendem toda a questão, sabe? Porque não pode uma pessoa que hoje tá conversando comigo sobre isso, amanhã ou depois sair com uma amiga minha, aleatória, independente de ser amiga minha ou não, e ela me dizer, olha, ele forçou. Eu tava bêbada, eu disse que não e ele forçou. Ele tem o conhecimento. É o discurso e a prática, né? O discurso e a prática, sabe? E eu ficar horrorizada, porque eu pensei assim, gente, mas ontem a gente tava conversando sobre isso, sabe? Ele pode ser uma vítima do próprio machismo, né? Sim, tu sabe que ele levou pra casa, ele tem que fazer alguma coisa, entendeu? Tenho que pegar, né? Tu Capaz que eu não vou ter sexo com essa mulher. Aí que tá, sabe? Como se o sexo fosse só isso, né? Penetração. Tem muito isso instalado, por exemplo, se tu for... Eu falo da minha área, né? A área da saúde, por exemplo, se tu pegar a quantidade de homens que procuram serviços de saúde e a quantidade de mulheres, sim, a mulher precisa procurar o serviço de saúde muito mais, porque sim, a mulher fica doente, é o sexo frágil. O homem não, o homem é um machão, ele não fica doente. Então, a gente já percebe ali, dessas pequenas coisas, nas pequenas coisas, né? Eu fico abismada vendo isso, porque, gente, vivemos em outro mundo agora, precisamos nos mudar, né? E nos fortalecer enquanto mulheres, né? Bom, pra finalizar, eu gostaria que vocês falassem algumas dicas de filmes, vídeos, páginas, documentários, enfim, livros que ajudam vocês a se fortalecerem neste mundo de violência contra nós.
Eu? Olha, livros assim, agora eu acabei lendo bastante coisa sobre feminismo, sobre o universo feminista, né? Por causa do meu trabalho de conclusão do curso, então eu li bastante Simone de Beauvoir, que é uma leitura sensacional, porque ela remete, assim, ao passado mesmo, tipo, lá atrás, no início, o que era a mulher naquela época, o que é a mulher hoje. E ela é de 1940, nessa década ali, né? Sim. E aí tu pensa, cara, o que ela escreveu lá atrás, se tu for olhar hoje, gente, é a mesma coisa. É válida até É a hoje. mesma coisa, mas tem várias páginas, livros. Eu adoro, nós estávamos falando do Quebrando o Tabu, né? São páginas, assim, sensacionais. Eu acho incrível essa página, assim. Também incrível. tem o Ele Nunca Me Bateu, mas Ele Nunca Me Bateu, né? Essa aí eu não conheço. Que fala Essa eu não bastante conheço. sobre o abuso psicológico, né? Que normalmente a mulher Sim, fala assim, mas ele nunca me bateu, né? Essa aí é uma recomendação minha, ajuda bastante a gente entender o que acontece com as nossas cabeças, Ele sobretudo, nunca me bateu, né? mas me proibiu de sair à noite. Ele nunca me bateu, mas, sabe, cuida da minha roupa, eu não posso usar tal coisa. Ou falou de mim, né? É. Sei lá. São vários arranjos. É a mesma coisa, assim. Como eu te disse antes, a gente, hoje em dia com o celular e a internet, é tudo muito à mão, né? Então eu procuro seguir páginas onde eu, né, acabo olhando o conteúdo dela e me identificando. E muitas vezes eu não entendo, como algumas páginas de sororidade, que é uma coisa ainda que eu tô lendo, que eu tô tentando entender como funciona, como que é, o que é, né? E tentando praticar, o que geralmente não é muito fácil, porque Mas nós fomos precisamos, ensinadas precisamos. né? Nós fomos muito ensinadas a sermos rivais uma da outra, rivais. e não gostar, e ter aquela coisa, né? Porque eu vou Então, tirar ele dela. Aham, sabe? Sim. E aí tu pensa, cara, eu sou um homem. E pensar que somos irmãs, né? Virou a esquina, tem um ali esperando Sim. qualquer coisa. E pensar que somos irmãs, que somos mulheres, que passamos pelas mesmas coisas todos os dias, sabe? Então é muito dessa questão assim. Então eu procuro páginas desse tipo. Até tu comentou comigo sobre o Mulheres que Correm com Lobos. Sim, maravilhoso. Daí eu já... Esse aí eu quero... Esse é o meu próximo Esse agora eu que eu quero vou ler ler. também. Até uma amiga minha já comprou, eu já disse, por favor, me empresta. Então, assim, é tentar, né, nessa base de cada vez estar lendo mais, tentando entender mais. Também cabe a gente entender o nosso papel no mundo, Sim, né? sim, eu muito isso. Eu Né? sigo uma página que é o Sagrado Feminista, que é no Instagram. Eu tenho ela, eu sigo ela. Sim. Assim, ó, é uma mulher negra falando sobre a vida dela como mulher e como negra, né? Sim. Então, O feminismo negro é algo que precisa ser falado A mais. gente não se coloca no lugar dela porque a gente não é, mas a gente precisa ter sororidade. Sim. É o que falta. A E mulher empatia, hoje... né? E empatia. Porque, assim, hoje eu ainda não consigo entender como se eu estou com alguém e a minha amiga quer aquela pessoa que está comigo, sabe? Ou ela quer tirar, que nem a Ari falou, né? Porque eu vou tirar ele dela, sabe? E não é só nessa questão, né? Mas, gente, é uma mulher, eu preciso respeitar. Sim. Se ele não presta, Sim. o problema é dele, mas eu não vou respeitar a minha irmã. Porque a gente precisa ter sororidade. Eu acho que isso falta muito. Muito. Eu vejo, assim, pelo meu círculo de amizades, assim. Eu vejo essa falta de sororidade entre as mulheres, assim, hoje É uma competição é uma sempre, competição. né? Eu fico abismada, porque eu tento plantar essa semente em mim e regar ela todos os dias, sabe? Vamos... E respirar e pensar e dizer, não, espera. Estou fazendo a coisa... E não é aquela coisa, tipo, não vou fazer porque se fosse comigo eu não ia gostar. Não é porque eu preciso respeitar o outro, né? Sim. Eu preciso ter empatia com o outro. Isso tá faltando muito, acho que no universo feminino. E acho que isso acaba enfraquecendo a nossa luta. É que a gente foi criada a ser competitiva A gente também, foi mas em criada, a relação sociedade aos que a homens, gente não em vive. relação ao mercado de trabalho, ser uma melhor profissional. Exatamente. Né? Vocês não sentem isso? Sim. Temos que ser melhores pra... Por exemplo, tu vai trabalhar num lugar onde tem um monte de mulher. Existe sempre o medo. Aí tu vai trabalhar num lugar que tem um monte de homens, é mais tranquilo. Por quê?
Porque nós fomos criadas dessa maneira. Aí quando tu vê os homens falando às vezes, porque mulher é complicado, né? Aí tu vê os homens desde muito jovens, não, ele é teu irmão, ele é teu brother, o cara é teu brother, vocês estão juntos e não importa, mulher nenhuma vai separar os brothers, sabe? Mas é isso, sabe? Tu vê os caras dizendo assim, não, cara, eu jamais ficaria com a tua namorada, porque a gente é brother, porque não sei o que, sabe? Eles são desde cedo estimulados a isso. A mulher é competitiva, é aquela coisa que é uma construção social. E eu hoje já tento, assim, no círculo que eu escolhi pra mim, assim, tanto que eu tenho 2 círculos muito diferentes, que são os amigos da minha idade, que já são os casados com crianças, e tem o círculo da galera mais jovem e dos que têm a minha idade, mas são solteiros também. Então eu tenho 2 turmas muito diferentes hoje, né? E é muito engraçado ao mesmo tempo, assim, porque são muito diferentes, mas graças a gente tá na mesma ideia, na mesma vibe. Tanto que eu comentei esses dias com um amigo meu, eu disse, eu acho que o mundo tá mudando muito, né? E pra melhor. E aí o meu amigo disse, não, é que na verdade a gente tá dentro de uma bolha com todas as pessoas que pensam como a gente pensa. Eu fico com medo disso também. Eu também fico pensando. E aí ele disse, na verdade a gente fica pregando pra convertido. Sim. Quando ele falou isso, fez total sentido. Porque eu penso, realmente, eu não tenho discutido muito com pessoas que não têm o mesmo pensamento que eu. Claro, eu não convivo com elas. Sabe? Mas isso é uma questão de saúde mental também, isso é uma né? questão de saúde mental, verdade. Porque daqui a pouco a gente a gente precisa disso. E daí tu pensa, até que ponto tu também tem que entrar em discussão e conversar com pessoas que não têm o mesmo pensamento que o teu pra mostrar o que elas de repente estejam erradas ou mudar, ou até que ponto tu te preserva e fica ao redor dos teus. Falando entre os iguais. Né? Tem que fazer um trabalho de base aí. É muito complicado, mas gente. Ser adulto não é fácil. Isso é algo que eu recomendo muito, são os livros da Chimamanda. Ela é sensacional, assim. Tu lê, e eu acho, assim, que é bom ler esse tipo de livro para as crianças que estão se criando agora, né? A gente precisa criar. Se a gente não cria crianças assim agora, elas vão ser um adulto que é como a nossa geração, né? Sim. Que é exatamente aquilo porque que a gente tá discutindo vocês, agora. Mas quando eu era criança, nada disso era debatido. Não. A minha mãe nunca sentou e conversou comigo. Minha mãe nunca conversou comigo sobre abuso, sobre pedófilo, sobre qualquer coisa desse tipo. Ou, enfim, ela nunca... O sexo, propriamente dito mesmo, nunca foi conversado. O que eu aprendi com as minhas amigas, que sabiam tão pouco quanto eu. Sabe? E eu vejo que dentro das famílias das minhas amigas, na grande maioria, o sexo também ainda, sabe? Ainda é um tabu. Não é algo que é feito pra mulher sentir prazer. E tem, ainda mais pra mulher, e né? Assim, a maioria dos abusos acontecem nos círculos familiares, né? E aí a gente pensa, cara, a gente precisa falar sobre isso com as sobretudo crianças. sobre os limites, né? Sobre chega os aquele limites. tiozão que vem aqui no colo do tio, né? É. E aí, a criança tem que dizer não. Se ela fala, não, e o adulto vem e condena, mas como tu é antipática, né, menininha? Eu era uma criança bem antipática, não gostava de ir no colo de ninguém. A Aline já levantou a placa dos 48 minutos, a gente tem que encerrar por aqui. Ai, tudo mal. Isso vai render outro. A gente pode falar sobre traição e sobre outras coisas mais. Traição, vamos falar sobre traição. Mulheres de família. Mulheres maravilhosas, é isso que vocês são. O debate não encerra por aqui, pelo amor de Deus. Eu sempre digo que esse é um espaço pra gente questionar. A gente não traz respostas aqui. Todavia, é um espaço de construção, sobretudo de uma rede de cuidados. É importante lembrar que não estamos sozinhas e que, em caso de violência contra a mulher, é necessário acionar o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Então, meninas Fran e Dani, agradeço demais esse compartilhamento de aflições, de dúvidas, de construção de saber sobre isso. É importante ser falado, sobretudo, da violência que a gente sofre. Obrigada pela participação de vocês, tá? A gente agradece falar sobre isso, né? Abraços a todos que ouviram até aqui, aguentaram esses 48 minutos e até a próxima. Tchau.